Parte 5. Comunicação honesta. Capítulo 11. As suas intenções. No capítulo 3, falamos de como a vulnerabilidade apenas tem valor se for comunicada incondicionalmente, ou seja, quando elogia uma mulher ou se exprime de alguma forma, não o estará a fazer com uma segunda intenção, mas apenas a exprimir-se. Neste capítulo, gostaria de levar essa ideia um pouco mais além. A maioria dos homens comunica através de factos, histórias e dados. Discutimos estatísticas desportivas, como reparámos o cano no fim de semana passado e onde planeamos ir no mês que vem. Se um homem disser encontramos-nos às 18, isso costuma ser literal. Se lhe disser que era o melhor jogador de basquetebol da sua universidade, acredite nele, embora possa estar a exagerar um bocadinho. Se um homem lhe disser que não gosta de si, isso significa que já não é seu amigo e aí você passa à frente. As mulheres comunicam mais com sentimento e mais especificamente através de intenções. Certo, elas também prestam atenção aos factos e às histórias na superfície, mas o que lhes é verdadeiramente comunicado é a intenção e o sentimento subjacente. Isto chama-se subcomunicação. É por isso que a sua namorada pode ficar chateada e dizer-lhe que detesta quando sai com os seus amigos numa noite e na noite seguinte insistir para que vá ao seu campeonato semanal de bowling e não vê qualquer contradição no seu comportamento. Na primeira noite, ela sentiu que não estava a prestar-lhe atenção suficiente. Na segunda, sentiu-se segura consigo e quer que você seja feliz. O problema não era realmente os seus amigos, mas ela sentir-se valorizada. Escusado será dizer que este género de coisas confunde horrivelmente os homens, muitas vezes durante uma vida inteira. É por isso que os homens normalmente falam das mulheres como malucas, irracionais ou instáveis. O facto de os homens serem conscientes das emoções e intenções que subjazem a tudo o que as mulheres dizem, normalmente faz as mulheres senti-los como sem coração, frios, cretinos, cabrões egoístas ou que eles não ouvem. Nós ouvimos, mas geralmente estamos a brincar no lado menos fundo da piscina. No capítulo 3 contei a história daquela vez em que o meu amigo foi pelas ruas perguntando às mulheres se podia mijar no rabo delas. Claro que as suas palavras eram absolutamente ridículas e todas as mulheres que abordou, tantas que o rejeitaram como a que foi para casa com ele, lhe deram pouco crédito. Mas a intenção dele era muito audível e clara. Não me ralo o que tu pensas. Esta noite quero divertir-me. E a minha ideia de divertimento é um pouco extrema, porque eu sou extremo. Obviamente, isto afugentou as mulheres. Mas quando ele encontrou uma que gostou das suas intenções, ele aderiu com entusiasmo. Isto é um exemplo externo, mas eis outro, muito mais comum. Alguns conselhos amorosos dizem aos homens para não elogiarem uma mulher demasiado cedo ou demasiadas vezes. A razão para isto é que a maioria dos homens que leem conselhos amorosos têm intenções erradas. Estão carentes ou procuram validar-se através do sexo ou do afeto feminino. Então, quando um homem elogia uma mulher por carência, vai fazê-la sentir-se desconfortável e objetificada. Mas se um homem elogiar uma mulher por apreço genuíno, ela ouvirá a sua intenção e também o apreciará genuinamente. Provocar e flertar com uma mulher é outro excelente exemplo. Muitos homens, quando começam a tentar flertar com uma mulheres, vão provocá-las ou fazer de conta que não estão interessados. Pense bem, qual é a diferença entre uma provocação e um insulto? Ambos são declarações pejorativas. Muitas vezes ambos incorporam o humor. Então, qual é a diferença? A intenção. A provocação é feita com uma intenção divertida e positiva. Os insultos são feitos com uma intenção negativa. E qual é a diferença entre partilhar e gabar-se? Digamos que é amigo de uma celebridade. Qual é a diferença entre partilhar a sua experiência de vida com uma mulher atraente e gabar-se não atraente? Espero que já esteja a perceber. É a intenção. Qual é a sua intenção? Está a tentar impressioná-la, carente, e por isso gabar-se? Ou está a partilhar vulnerabilidade e por isso a polarizá-la? Isto relaciona-se diretamente com o que foi falado no capítulo 1 relativamente ao investimento, carência e validação.
Um homem que é extremamente carente terá intenções dominadas pela busca de validação e aprovação e não será atraente, diga o que disser. Obviamente, há considerações técnicas na forma de comunicar com as pessoas, de que trataremos neste capítulo e no próximo. Mas o ponto fundamental é que aquilo de que fala tem muito menos influência nos seus resultados do que as suas intenções. Tudo neste capítulo e no próximo parte do princípio de que está a agir com base nas intenções corretas. Lembre-se, as mulheres não veem as suas feições, veem a forma como se apresenta. Não ouvem as suas palavras, ouvem as suas intenções. Se sofrer de rejeição crónica, então está a apresentar-se mal e ou tem as intenções erradas. Em ambos os casos, é carente e, portanto, não será visto como atraente até ser capaz de investir em si próprio. O medo de ser visto como tarado. O medo número 1 que impede os homens de exprimirem abertamente os seus desejos sexuais às mulheres é serem percebidos como esquisitos ou tarados. Antes de definirmos o que é isto, exatamente, e o que querem dizer as mulheres quando falam disso, preciso de lhe dar o mesmo género de soro, verdade dolorosa, que lhe dei para a rejeição. Não existe nenhum homem que seja sempre adorado pelas mulheres e não seja visto como esquisito ou tarado algumas vezes. O facto é que, se for um homem que expressa a sua sexualidade livremente, e deve sê-lo, algumas mulheres, por vezes, vão achá-lo tarado. É simplesmente inevitável. Por mais cool, rico, bonito e charmoso que for, a certa altura uma mulher vai ficar assustada consigo. Viva com isso. Então, como diz por vezes um amigo sábio, permita-se ser visto como tarado. Não tente sê-lo. E, definitivamente, não ande por aí a tentar intimidar as mulheres. Aceite simplesmente que por vezes a comunicação falha. Situações embaraçosas acontecem e há mal-entendidos. A vida é assim. Desde que seja respeitoso na forma de se exprimir, nunca terá um problema grave. Não há outra maneira. E repare, não é o fim do mundo. Não vai ser algemado e atirado para uma cela e levado a tribunal porque uma mulher o achou esquisito. Tarado é um desses conceitos vagos que toda a gente conhece, mas ninguém pode realmente descrever em palavras. Se perguntar a uma mulher o que é, vai receber respostas evasivas ou exemplos, em vez de uma verdadeira definição. Claro que os exemplos delas serão totalmente dispares e sem fundamento. Vale o que vale. Mas fiz a pergunta a uma série de amigas e recebi respostas com exemplos que iam de ele tinha mãos delicadas, até agarrou-me o braço com uma força por razão nenhuma e punha demasiados smiles nas mensagens de texto, ou ele olha para as pessoas de uma maneira esquisita quando fala. Como é frequentemente o caso, as mulheres são autoridades terríveis sobre o porquê de gostarem ou não gostarem de alguma coisa. Só sabem que gostam ou não gostam. Então, correndo o risco de parecer tarado, permitam-me intervir e dar uma verdadeira definição para o fenómeno. Pode ser visto como tarado quando se comporta de uma maneira que faça uma mulher sentir-se sexualmente insegura. Quanto mais desalinhado ficar com as suas intenções, menos confiança ela terá nas suas ações e palavras. E, quanto menos ela confiar, mais insegura ficará e mais assustador você se torna. Por exemplo, se abordar uma mulher e ficar ali a falar acerca do tempo, mas estiver sempre a olhar-lhe para a prateleira e a lamber os lábios, ela vai achá-lo tarado. As suas ações e palavras estão completamente desalinhadas com as suas intenções, e ela percebe-o. Mesmo que lhe diga diretamente: tens umas mamas fantásticas, continua a ser visto como tarado. Não por falta de intenção, mas porque ela não o conhece e a maioria das mulheres não se sentem confortáveis com atitudes sexuais de homens que não conhecem. A confiança leva tempo. Ela tem de ver as suas ações estão alinhadas com as suas intenções antes de poder sentir-se confortável e expor-se e mostrar-se vulnerável. As mulheres têm muito mais a perder ao exprimir a sua sexualidade do que os homens. Elas têm bebés, nós não. Elas são violadas e ou sexualmente atacadas a um ritmo desconcertante. Nós não. Elas têm 5.000 anos de uma história cultural sexista que as faz sentirem-se galdérias. Nós não. O momento que as faz sentirem-se desconfortáveis sexualmente
é quando se torna um tarado e o momento em que ela arranja uma desculpa para lhe escapar o mais depressa possível. É por isso que a vulnerabilidade é tão importante quando se mostra vulnerável junto de alguém que não conhece. Isto inspira-lhes confiança e elas tornam-se também mais vulneráveis. Quanto mais vulnerável uma mulher estiver disposta a ser junto de si, menos provável é que a assuste. Ressalva 1. A vulnerabilidade continua a estar sujeita às intenções certas. Se contar a uma rapariga uma história triste sem mais razão do que inspirar-lhe piedade e fazê-la dormir consigo, continua a ser tarado. Ressalva 2. O sexo pode ser visto como o ato supremo de vulnerabilidade de uma mulher. Quanto mais vulnerável for junto dela, conduzindo, partilhando as suas intenções, sendo honesto, mais ela vai confiar em si e tornar-se vulnerável no seu turno. O sexo é um efeito secundário dessa mútua vulnerabilidade. Paradoxalmente, a forma de interagir com as mulheres de uma maneira vulnerável e de combater o desconforto delas é aceitar que algumas mulheres, por vezes, o acharão tarado. Tal como com a rejeição. Quanto mais deseja arriscar que aconteça, menos acontecerá. Quanto mais confortável se sentir com o facto de as mulheres o acharem tarado, mais desinibidas e vulneráveis forem as suas ações e palavras junto das mulheres, e mais consciente e respeitoso for dos interesses e desejos delas, menos elas o acharão tarado. Quanto mais reservado e fechado for acerca das suas intenções, quanto mais tentar manipulá-las e enganá-las acerca do que quer e de quem é, quanto mais negligenciar os seus sentimentos e ações em relação a si, mais provável será que elas tenham medo de si. Obviamente, há aspectos técnicos da comunicação que também afetam isto. Má linguagem corporal, temas estranhos de conversa, humor desequilibrado, toques inapropriados. Tudo isto pode torná-lo assustador, mesmo com o melhor das intenções. É por isso que digo que a certa altura tem de aceitar que isso vai acontecer com algumas mulheres e que não faz mal. Porque a alternativa é esconder a sua sexualidade e esperar que uma mulher vá ter consigo. E bem, todos sabemos como é que isso funciona. Tensão sexual. Flirting é o oposto do que descrevemos acima. Flirtar é exprimir a sua sexualidade de uma forma que faça a mulher sentir-se segura da sua sexualidade. Por vezes, a sexualidade no seu comportamento é aberta, por vezes é subtil, por vezes está implícita. Mas, quando é feita corretamente, é aceita e apreciada pelas mulheres. Se pesquisar conselhos amorosos e dicas de engate, vai encontrar dezenas e dezenas de métodos de construir a atração com as mulheres. Alguns dos mais populares incluem a provocação, gracejos, feedback negativo, atrevido ao cómico, puxa e empurra, qualificação, declarações de interesse, falsos adjetivos negativos, role-playing, levá-la a certas conclusões, dedução de valores, truques de magia, leitura a frio, conclusões falsas, jogos de palavras, jogos de mãos, apostas e competição, etc. É provável que tenha lido ou esteja familiarizado com pelo menos alguns destes conceitos. Se desconhece a maioria, ótimo. Não se preocupe com isso. Falo a sério. Não se preocupe, por todos os que seguem o mesmo padrão básico. Flertar é exprimir a sua sexualidade a uma mulher de forma que a faça sentir-se segura ao exprimir-lhe, por sua vez, a sexualidade dela. Em resumo, aquilo que muitos homens chamam jogo é a sua capacidade de flertar com as mulheres. A capacidade que têm de exprimir a sua sexualidade às mulheres com respostas positivas. Se o conseguirem fazer muitas vezes, têm o jogo. As táticas ou estratégias utilizadas, provocação, etc., têm métodos próprios, mas todas seguem o mesmo padrão. Por uma questão de tempo e espaço, e tédio, agrupei a maior parte dos métodos de flerte em dois grupos diferentes: provocação e arrojo. Ambos os grupos, sejam através de feedback negativo, conclusões falsas ou role-playing, seguem a mesma fórmula básica. Envolvem a quebra do rapport para gerar tensão sexual. A pesquisa científica demonstra que a tensão sexual constrói-se
quando a incerteza de possibilidades sexuais potenciais está presente numa interação. Por exemplo, se eu disser algo com uma intenção sexual implícita como: bem, é fixe gostares de gatos. Se calhar posso brincar um pouco com a tua gatinha. Isto gera tensão sexual porque se ela não me atirar a bebida à cara nem me der uma bufetada, deixa-me a possibilidade de um futuro encontro sexual em cima da mesa. É uma história interminável. O cérebro humano quer saber o que acontece a seguir. E neste caso, o que acontece a seguir é provavelmente algo sexual. Os comportamentos de tipo provocador geram tensão sexual porque geram incerteza sobre o está ou não realmente interessado numa mulher. No exemplo acima, dependendo do contexto, eu podia estar completamente a brincar ou a ser engraçadinho. Ou podia estar a ser totalmente sério e a esconder os meus desejos sobre uma brincadeira mal dissimulada. Ela não sabe. E o que é que torna isto tudo tão bom? A incerteza gera tensão. Se provocar uma mulher acerca do seu cabelo, dizendo-lhe que parece um ET com permanente, ou que a sua avó de antes tinha uma peruca assim, consegue tensão sexual porque está a enviar sinais mistos. As suas intenções enviam um sim, gosto de ti, enquanto as suas palavras enviam um não, não gosto. Isto gera incerteza e, portanto, tensão sexual. É por isso que a maior parte dos conselhos de namoro na cultura ocidental, para homens e para mulheres, incentivam o envio de mensagens dúbias, fazer-se difícil ou fazerem jogos um com o outro. Claro que isto distorce as intenções, mas também gera incerteza e, portanto, tensão sexual. Mas também é possível flertar sendo claro nas suas intenções. É possível declarar os seus desejos sexuais ou mesmo tomar atitudes para que estes se concretizem. É contraintuitivo, mas também isto pode gerar muita incerteza e tensão sexual. Por exemplo, digamos que conhece uma mulher e lhe diz diretamente: acho-a linda, gostava de sair consigo. Muitos homens estremecem só de pensar nisto. Os homens carentes odeiam a ideia porque acham que vão parecer tarados. Os narcisistas odeiam-na porque acreditam estar a abdicar do seu poder. Na verdade, porém, esta é uma das coisas mais poderosas e práticas que pode dizer. Não só é vulnerável, e já o discutimos longamente, como também constrói mais tensão sexual. Mas como? Se ela já sabe que gosta dela, como pode isso construir tensão? Não há incerteza. Oh, mas há. Só não é imediatamente óbvia. Repare. 1. Antes de mais, uma declaração tão direta é polarizadora. Então, se uma mulher não estiver interessada em si, dir-lhe-o-á de imediato. Se estiver, esta afirmação arrojada deixá-la tão entusiasmada que você também ficará imediatamente a sabê-lo. Em ambos os casos, ganha. As mulheres ficam excitadas quando são desejadas, lembra-se? Ficam excitadas por homens que tenham comportamentos arrojados com elas. Isto excita-as. 3. Também demonstra que não é carente, e o que torna mais atraente para ela. Então, 4. Agora temos uma mulher excitada e interessada e um homem atraente que é arrojado e vulnerável. E ambos, implícita ou explicitamente, sugeriram interesse sexual. De repente, isto abre toda a espécie de questões e oportunidades. O que vai acontecer a seguir? Ele é tão arrojado e direto que não faço ideia o que vai dizer ou fazer. Será que quer beijar-me? Quer ir para a cama comigo? Quer ir para a cama com ele? Quero e não quero. Não sei o que fazer. Quando é que ele vai tocar-me? Como será? Irei gostar? Repare, se o homem tiver uma conversa inócua e de circunstância, na mente da mulher nunca há incerteza em relação à situação em que se encontram. A conversa é superficial e simples e ela não questiona porque estão a falar ou o significado do que dizem. Se um homem começar a flertar com uma mulher, provocando-a, acrescenta de repente uma nova dimensão ao criar incerteza. Gosta de mim ou não? Porque está a flertar comigo. Mas se um homem for pelo caminho do arrojo e da vulnerabilidade e estiver disposto a arriscar ser rejeitado, é recompensado por criar grandes quantidades de tensão sexual, porque transportou o contexto. De que vamos falar a seguir? Para o que vai ele dizer ou fazer a seguir. Isto é extremamente poderoso. Claro que, em geral, é mais fácil dizer do que fazer. Flertar desta forma mostra vulnerabilidade.
arrisca-se a ser rejeitado e ou potencialmente ser visto como tarado. E a princípio pode flertar de formas carentes e suplicantes, repelindo mulheres ainda mais depressa do que quando era apenas simplório e enfadonho. Mas, com o tempo, expor-se a si e aos seus desejos sexuais forçá-lo-á a investir menos, a ser mais confiante, mais dominante e mais atraente. A provocação ajudará a criar a percepção de não carência e o arrojo fará as mulheres serem cada vez mais receptivas aos seus eventuais avanços sexuais. Mas, ao contrário do medo de viver um estilo de vida atraente, flertar e exprimir a sua sexualidade requerem uma comunicação eficaz. Exigem competência em certos comportamentos sociais e os comportamentos sociais, como qualquer outro género de comportamento, não são aprendidos do dia para a noite. Devem ser construídos e aperfeiçoados pela prática. Desenvolver uma conexão emocional. A sua capacidade de se conectar emocionalmente com uma mulher é proporcional à consciência que tem dos seus próprios processos emocionais e motivações. Como foi descrito no capítulo 2, a consciência e vulnerabilidade farão com que se comporte de uma maneira menos carente. Dão-lhe a oportunidade de conhecer o verdadeiro eu, de confiar em si e de se abrir às suas emoções. Afinal, isto é o que a maior parte das mulheres quer. Se olhar para as novelas que leem, basicamente a versão feminina da pornografia, todas seguem mais ou menos este mesmo padrão. Um herói masculino durão e empedernido, perturbado, mas forte, que à medida que se abre lentamente e partilha as suas verdadeiras emoções e desejos com a heroína, esta é capaz de o apoiar, de o salvar e no final de se apaixonar por ele. Claro que vivem felizes para sempre. Esta é, mais coisa menos coisa, o esboço da sedução. Um exterior forte, de alto estatuto e atraente, estilo de vida e aparência, corajoso e capaz de se abrir e de exprimir o seu lado vulnerável com ela. As mulheres ficam com os joelhos moles por causa destas merdas. E a maior parte do tempo nem sequer têm consciência disso. Tudo o que é exigido é um certo nível de autoconsciência emocional e vulnerabilidade nas suas interações. E deixe-me que lhe diga, as conexões emocionais são poderosas, muito mais poderosas do que quaisquer táticas ou truques que possa aprender noutros livros. Quando se conecta emocionalmente com mulheres, elas abrem-se para si de formas que nem imagina. As suas interações e os relacionamentos com elas tornam-se aquelas experiências ricas e únicas que nunca podem ser replicadas. O sexo é muito melhor e todos os jogos mentais, falhas e ambivalências desaparecem. Muitos conselhos de engate e de namoro são aquilo a que chamo obcecados pela atração. Focam-se constante e incessantemente em ser o tipo mais atraente e alfa possível, normalmente empregando toda a espécie de truques, jogos, táticas, técnicas, manipulação e outras falsidades. A obsessão pela atração surge de um lugar de insegurança. Procura validação. É comportamento carente e, portanto, a longo prazo é sabotador. O problema não é a atração. Ela é atraída por homens a toda a hora, mas não dorme nem namora com eles. As mulheres, na verdade, não dormem com a maioria dos homens pelos quais se sentem atraídas, porque isso as faria sentir-se galdérias ou vulgares. Sentir-se galdéria não tem que ver com fui para a cama com o primeiro encontro, nem com o número de encontros, horas passadas juntos ou quantos jantares lhe pagou. Sentir-se galdéria está ligado a dormir com um homem que não quer saber dela ou não estabeleceu uma ligação com ela. Se ela não confiar em si ou não estiver 100% convencida de que gosta dela, não o fará. E, se o fizer, vai arrepender-se e sentir-se suja. Então, como é que desenvolvem conexões profundas e duradouras com as mulheres? Conexões que lhe fazem girar a cabeça e o coração, a si e a ela. As conexões que lhe darão as melhores noites de sexo da sua vida. Ainda bem que perguntou. Eis o padrão básico, e deve reconhecer algo aqui que se sobrepõe ao capítulo 2. Tornar-se consciente das suas emoções, motivações e história de vida. Assumir o comando, sendo o primeiro a partilhar essas emoções, motivações e história de vida. Partilhar primeiro cria confiança e incentiva a abrir-se e também a partilhar. Idealmente,
Quanto mais se avança, mais as histórias se tornam pessoais e mais profundas serão as emoções através das quais se conectam. Por exemplo, pense numa simples conversa acerca de música que agrada aos dois. Ela gosta de Empire of the Sun, você gosta de Empire of the Sun. Em vez de apenas dizer gosto mesmo de Empire of the Sun, pode expandir e dizer porque é que gosta de Empire of the Sun. Em vez de dizer gosto de Empire of the Sun, pode dizer adoro Empire of the Sun. Fazem-me sempre lembrar o meu irmão. Durante anos era ele que me levava à escola de carro e tocava Empire of the Sun aos berros todas as manhãs. Agora que penso nisso, o meu irmão cuidar de mim assim significava muito para mim. O meu pai estava sempre demasiado ocupado. Então, Empire of the Sun recorda-me sempre isso. Esses momentos que apreço, que só se reconhecem anos mais tarde. Caramba, é bastante intenso, não é? Mas é essa a ideia. Se sente desconfortável só por ler e imaginar-se a dizer algo assim, isso é bom. É vulnerabilidade. E, em última análise, é o que vai fazer de si um homem atraente que pode conectar-se emocionalmente com as mulheres. As coisas também podem tornar-se ainda mais profundas. Por exemplo, ao falar de trabalho, talvez ela seja advogada e venha de uma família de imigrantes pobres. Será óbvio que ela se esforçou muito e é muito ambiciosa. Pode identificar-se com isso, partilhando como, quando era adolescente, algum dos seus melhores amigos ficaram feridos num acidente de carro e como isso o afetou. Assustou e ajudou a ser grato por cada dia que vive. Como começou a aproveitar o seu tempo e potencial e trabalhou muito para chegar onde está. O que quer que seja, seja aberto. Desafie-se a aprofundar. E a regra mais importante da conexão emocional é identificar-se com sentimentos, não factos. A sedução tem a ver com sentimentos, não com factos. É por isso que pode frequentemente conhecer uma mulher que partilha muito em comum consigo. A mesma cidade natal, a mesma ocupação, os mesmos interesses, viver na mesma rua, e mesmo assim não existir qualquer conexão ou química. E depois pode conhecer uma mulher que viveu uma existência completamente diferente da sua, mas se conseguir identificar-se com as batalhas e realidades emocionais por que ela passou, pode conectar-se profundamente com ela. Ela pode ser uma rapariga rica cujo pai morreu quando ela tinha 8 anos e que foi mandada para um colégio interno. E você teve de fugir da pobreza na Índia e mudou-se para os Estados Unidos. Mas emocionalmente podem identificar-se a um nível profundo. A distância de casa, crescer sem uma sensação de família ou outro apoio que não fosse a concretização, sentirem-se isolados pelo talento. Toda a gente deste planeta partilha um punhado de realidades emocionais universais. Ambição, vergonha, alienação, solidão, concretização, remorso, dificuldade, amizade, amor, desgosto. Todos já o vivemos. Os factos mudam, os sentimentos são os mesmos. Não importa quão frívola, estúpida, esquisita ou chata ela seja, tem isto algures dentro dela. É sua missão procurar e conectar-se com isso. É aí que está o ouro. É aí que a verdadeira magia acontece. Desafie-se a encontrá-lo. Porque assim que o fizer, não mais voltará atrás. E o grande mal-entendido acerca de gerar uma conexão emocional forte é que esta o obriga a uma espécie de compromisso. Não obriga. Embora seja mais provável levar a que ambos queiram comprometer-se, um compromisso relacional é uma construção intelectual. A conexão emocional acontece organicamente ou a um nível inconsciente. Porém, tenha cuidado. Algumas mulheres vão sentir-se enganadas se aproximar demasiado delas sem avançar para alguma espécie de compromisso. A nossa cultura meteu na cabeça das mulheres que emoção é igual a compromisso e a felizes para sempre, mas esse raramente é o caso. Então, assegure-se de que se conecta a um nível profundo com mulheres que podem lidar com isso, que elas têm consciência suficiente para compreender as suas expectativas e que só porque sentem muito em conjunto não estão necessariamente obrigados um ao outro. Construir e quebrar hábitos. As suas capacidades de comunicação são uma série de hábitos sobrepostos.
Você tem hábitos que influenciam quando e como estabelece contacto visual com as pessoas, como fala, as inflexões da sua voz, que género de pergunta faz, como fala, se dirige ou segue uma conversa, se é curioso acerca dos outros ou autoconcentrado, com que frequência sorri, desvia o olhar ou ri. A lista é infindável. Se tem problemas em relacionar-se com pessoas, sobretudo mulheres, o mais provável é que tenha desenvolvido hábitos de comunicação que não são atraentes ou não estão a prestar-lhe um bom serviço. Alguns desses hábitos são simples de aprender e resolver, como fazer mais contacto visual. Outros são mais difíceis de detectar e de resolver. Por exemplo, preocupar-se com a opinião dos outros quando está a fazer uma observação. Os hábitos específicos que são ou não são atraentes serão tratados no próximo capítulo. Para já, quero concluir este capítulo analisando o processo através do qual pode construir e quebrar esses hábitos. Muitos homens fazem uma interpretação errada, leem um conselho amoroso que diz algo como toque-lhe no braço enquanto lhe sorri. Depois saem, fazem isso e parece muito embaraçoso e artificial e nunca mais o fazem. Parece embaraçoso e artificial porque eles nunca o fizeram antes. Ainda não é um hábito para eles. De facto, não tocar uma mulher enquanto lhe sorriem é um hábito, e eles estão a tentar quebrá-lo. Os hábitos são difíceis de quebrar, leva tempo e tem de o fazer repetidamente. O truque é identificar os bons e maus hábitos que quer construir ou quebrar e focar-se neles conscientemente, até serem uma segunda natureza. Isto, na verdade, não demora muito tempo. Para coisas simples como o contacto visual ou a postura, pode levar apenas algumas semanas. Para coisas como o toque ou fazer afirmações em vez de perguntas, pode ser ainda mais rápido. Seja como for, quanto mais implementar os hábitos, melhores reações obterá das mulheres, aumentando assim a sua motivação para os implementar mais. Basicamente, o que estou a dizer é que tudo o que será descrito no próximo capítulo não é um remédio imediato. Tem de sair e praticar, praticar, praticar. E, tal como insensibilizar-se relativamente às suas ansiedades, deve focar-se num de cada vez, no máximo 2. Outro problema com que muitos homens se deparam é que aprendem que precisam de fazer um contacto visual intenso. Apoiar-se no pé que está atrás, tocar ao aproximarem-se, fazer comentários acerca das feições dela, perceber do que ela gosta, sorrir quando ela sorri e tocar-lhe quando ela se ri. Tudo ao mesmo tempo. Então saem, ficam completamente baralhados, não sabem em que se focar e são incapazes de realizar todos os comportamentos ao mesmo tempo. Normalmente, isto torna as suas interações muito piores. Nós não vamos fazer isso. De facto, penso que muitos dos pequenos hábitos enumerados acima estão sobrevalorizados. Vou apresentar hábitos sociais atraentes em termos mais gerais, de modo a que 1. Tenha menos coisas a atravancar-lhe o cérebro e 2. Continue a fazer espaço para exprimir a sua personalidade e os traços únicos. Também notará que muitos destes hábitos estão correlacionados com ultrapassar medos e ansiedades, como referimos nos capítulos 9 e 10. Por exemplo, desenvolver o hábito de tocar numa mulher quando faz uma piada relaciona-se diretamente com uma ansiedade que muitos homens sentem em relação a demonstrar interesse sexual. O hábito de sorrir quando se apresenta a alguém está ligado à ansiedade de conhecer pessoas novas. Muitos destes comportamentos estão ligados às suas ansiedades. E o mais interessante é que pode resolvê-los por ambos os lados. Consertar os seus comportamentos exteriores ajudará a aliviar a ansiedade interna. E aliviar a ansiedade interna ajudará a consertar os comportamentos exteriores. Como sempre, os comportamentos sociais atraentes estão enraizados no conforto em se mostrar vulnerável, numa expressão honesta dos seus desejos e, em última análise, materializam a não carência e o investimento em si próprio.